Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Então, vamos com mais uma palavra de reflexão para você e eu espero que o Espírito Santo possa estar conversando com você assim como conversou comigo nesse texto. O texto que eu quero conversar, quero expor, é no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 9, uma parte bem conhecida, uma história bem emocionante, creio eu, uma das mais bonitas e belas passagens que nós temos do Evangelho de Cristo. Versículo 1 diz bem assim, capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: cegueira não se deve a ele nem a seus pais. Ela aconteceu para que o poder de Deus pudesse ser visto operando nele. Existia um costume hebraico que dizia que quando uma pessoa nasce com alguma doença, e como que os discípulos podiam perceber de longe que aquele cego era um cego de nascença? Será que eles carregavam alguma marca? Será que eles tinham alguma coisa que pudesse mostrar que eles eram cegos de nascença e não ficaram cegos depois no processo com alguma doença? Geralmente, os cegos de nascença naquela época é porque eram pessoas que não tinham o órgão. Então, este cego, na cidade de Jerusalém, ele não tinha o órgão mesmo, ele não tinha os olhos. Então, por isso que eles andavam com as pálpebras fechadas, assim, né? Dá para ver com aquele buraco na órbita, né? Então, eles podiam ver de longe que era um cego de nascença. Então, quando isso acontecia, ou seja, um bebê de má formação, eles acreditavam que os pais haviam pecado. Então, os discípulos, sempre querendo impressionar Jesus, chegaram para Jesus: mestre, quem que pecou? Foi ele ou foram os pais? Existia esse costume de pensar, que o pecado estava sendo passado, essas maldições estavam sendo passadas. E Jesus Cristo simplesmente disse uma das frases que eu gosto muito, que é: não, nem foi ele, nem seus pais, mas para que o poder de Deus, para que o reino de Deus se manifeste sobre a terra. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que somos como somos? Por que eu sou desse jeito? Por que eu sou daquele jeito? E uma das questões que muitas vezes afere o nosso coração é: será que é porque eu pequei? Será que é porque os meus pais não fizeram tal coisa? Será porque eu não tive uma educação cristã desde cedo? Será porque eu sofro destes males? Por que será que eu sou desse jeito? Porque eu estou desta forma? Uma das respostas que Deus pode te dar, que Jesus pode te dar, é que você é desse jeito para que o reino de Deus se manifeste na sua vida. E nós temos várias histórias. Uma história que eu gosto muito, que eu separei aqui para que nós pudéssemos conversar de hoje, é sobre a Amy Carmichael, o nome dela. Ela é de uma família da Irlanda, e quando ela nasceu, dessa família irlandesa, todos os membros da sua família, pai, mãe e irmãos, todos tinham olhos azuis, menos a Amy. A Amy nasceu com os olhos bem castanhos. E é de uma família cristã, presbiteriana, amava a Deus incondicionalmente, e ela queria ter essa experiência com Deus. Quando ela começou a ver que Deus podia fazer milagres, ela sempre pedia para Deus: Deus, eu queria que os meus olhos ficassem azuis, porque o mar é tão bonito azul, o céu é tão bonito azul, e os meus irmãos, meu pai e minha mãe são tão elogiados pelos seus olhos lindos. Eu gostaria que os meus olhos fossem azul. Transforme. Ela orava, pedia a Deus para que os seus olhos fossem azul. E Deus nunca trouxe esse milagre para ela. Ela cresceu e começou então a desempenhar um trabalho missionário. E um dos campos que ela foi fazer missões foi na Índia. E o trabalho que a Amy Carmichael, o nome dela, Carmichael, tinha, é que ela comprava meninas em situações de risco, de prostituição, de escravidão, e trabalhava para que elas pudessem ser livres. Um trabalho que até hoje missionários continuam fazendo naquela nação. E uma das coisas que ela muitas vezes tinha que fazer, ela tinha que se disfarçar. Ela colocava um véu, passava pó de café no rosto, porque ela era muito branquinha, para que ela pudesse ficar mais morena, com a pele mais parda, como a população daquele país é.
E teve um dia que ela entrou, conseguiu comprar algumas meninas e saiu. E quando ela estava saindo, uma das missionárias olhou para ela e disse: Amy, olha que maravilha. Imagina se você tivesse os olhos claros. Como que você poderia se disfarçar, poder comprar sem que estes homens pudessem desconfiar que você é uma estrangeira? E naquele momento ela lembrou de por que ela tinha sido criada aos olhos de Deus, com os olhos castanhos. Deus já tinha revelado na sua palavra. Amy nada mais é do que a prova do que o reino de Deus estava sendo manifesto na vida dela. Então, antes de se perguntar se é pecado dos teus pais, se é condições de pecado seu, se você está tendo uma vida desta forma, se você é desta forma por algum pecado, questione-se primeiro se você não é a própria manifestação do reino de Deus nessa terra, para que Jesus, o poder do reino, possa se manifestar através de você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.